Bom dia, então, para vocês. Que bom que nós estamos aqui. Vamos fazer agora mais um pouquinho de língua portuguesa, viu? A gente vai trabalhar bem do básico mesmo. Eu estou um pouco fanha hoje, que eu estou com uma gripe que não sai de mim, não me abandona. Então, hoje tá bom, sabe? Bem bom. Se eu começar a falar, ficar sem voz, vocês ergam a mão, professora, acabou a sua voz, tá? Então, a gente vai trabalhar agora. A ideia é a seguinte. Eu sou a Giancarla, vocês já me conhecem, né? Essa aqui é a Janaína, tá? A Janaína, inclusive, o nome dela é Janaína sem acento. Por favor. Ela desvia a língua portuguesa no nome, porque não tem acento no nome dela. Sim. Tá? Então, a ideia é a seguinte. A gente vai trabalhar a ideia do português de A a Z. Qual que é a nossa intenção? Que vocês tenham acesso àquela ideia mas bem básica do português, que serve de base para toda a parte da sintaxe, tá? Então, quando a gente fala em português de A a Z, é a ideia de você entender, por exemplo, desde o comecinho, a parte básica que é a morfologia, tá? Se você domina a morfologia, as ideias básicas, os conceitos, as diferenças entre as classes de palavras, dificilmente você tem tanta dificuldade na sintaxe. Tem ainda, né? Mas tem menos. Porque toda a ideia que eu tenho de morfologia, a gente acaba usando na sintaxe de alguma maneira. Então, por exemplo, você está lá resolvendo uma questão de sujeito. Se falta para você a ideia do que é um substantivo, se você não tem noção de flexão de substantivo, por exemplo, flexão nominal, você não vai conseguir identificar a concordância entre sujeito e verbo, você não vai entender por que pode e não pode. Então, tudo que eu aprendo em morfologia, eu uso de alguma maneira na sintaxe. Qual que é a dificuldade? Não é tão visível assim, sabe? Não é assim, nossa, agora eu vou usar morfologia na sintaxe. Não é tão visível. São conceitos que você usa e nem percebe. Por exemplo, todo mundo aqui sabe andar, né? Beleza? Eu acredito que sempre todos vieram sozinhos. Só que quando a gente começa a andar, a criança ela vai, né, dar um passinho, ela cai, ela tropeça, porque ela não tem segurança ainda. Depois de uma época, você anda e nem se preocupa mais, né? Eu tenho que colocar um passo na frente do outro. Você só caminha. Igual de bicicleta. Chega uma hora que você não fica se preocupando. Porque fica tão natural que você entende a lógica de que para caminhar tem que colocar um pé à frente do outro e bonitinho. A mesma coisa no português. Quando a gente aprende sintaxe, tudo que a gente sabe de morfologia, a gente usa na sintaxe. Às vezes nem percebe, mas acaba usando a noção de morfologia na sintaxe. E quando falta essa noção, aí você fica aquela sensação de que você fez a questão e errou, e por que eu errei? Sabe aquela ideia de que mas não pode que eu errei. Ou você acerta, por que eu acertei? Eu acho que foi por isso. Não, foi por isso. Você acerta, você acha que acertou por uma coisa e não era por aquilo. Então, a morfologia te dá essa base. E a ideia da morfologia é trabalhar as classes de palavras e delas você entender como é que eu uso isso lá para frente. Porque no português, o problema do português é a sintaxe. Não tem como a gente falar, não, português, o problema é o artigo. O artigo é querido, gente boa, amiguinho. O problema é a sintaxe. E da sintaxe eu tenho que ter a morfologia, tá? Então, a gente vai trabalhar o seguinte. Hoje a gente vai trabalhar junto. Vamos trabalhar juntas, né? A gente vai trabalhar hoje 5 classes de palavras. Meta, assim, né? Nossa, tudo isso. Mas são as 5 classes mais tranquilas, ou seja, aquelas que têm menos cobrança e não são tão difíceis. A gente vai trabalhar substantivo e adjetivo, que são 2 classes que elas aparecem, mas não tem tanta dificuldade assim. E vamos trabalhar hoje com artigo, numeral e interjeição, tá? Aí, a partir dos próximos sábados, a gente vai intercalar. Então, uma aula eu venho, dou uma aula de uma classe, a próxima aula é pronomes, e eu vou dar aula de pronomes. Na próxima aula, a Janaína vem e vai dar aula de conjunção. Na aula seguinte, eu venho dar aula de preposição, depois a Janaína vai dar aula de verbo, e no final a gente volta junto, a gente vai dar aula de advérbio. Então, a ideia é que vocês tenham acesso às 5 classes agora, que elas não são tão complicadas assim, e depois as outras 5, que são as que mais são cobradas, as que mais têm influência na sintaxe, a gente vai trabalhar uma por vez, uma em cada sábado, até para a gente entender a importância delas. Tá?
Então, a nossa meta é bem ambiciosa. A gente quer trabalhar toda a morfologia em 6 encontros. Parece que, nossa, é muito. Não é, tem muita coisa para se falar em relação à morfologia. Mas a ideia é mostrar para vocês o que é mais relevante. Claro, a gente não vai conseguir trabalhar 100% a morfologia. Para trabalhar 100%, tudo, estudo. Teria que ficar, acho que, uns 3 meses fazendo curso aqui, todo sábado, sem parar. Então, a gente vai destacar para vocês o que é mais importante, o que é mais cobrado, o que realmente é mais difícil, o que é mais complicado de você entender, tá? Essa é a lógica. Perceber o que é mais relevante para o concurso. Porque nem tudo que está na gramática cai no concurso. Então, não precisa querer aprender tudo. Vai perder tempo. Tem que aprender o que é importante, tá? Então, a gente vai começar... Eu vou começar só com uma parte agora inicial da morfologia. E a Jana já entra e já trabalha com substantivo. Tudo bem? Jana, quer falar alguma coisa? Bom dia. Fica à vontade, Giancarla. Ah, muito obrigada. Viu como ela é querida? Viu? Bom, então é o seguinte. A ideia é assim, vou usar uma parte bem inicial em relação à morfologia. O que a gente tem que entender em relação à morfologia? Ó, quando eu falo em morfologia, a gente sempre vai remeter a morfologia às nossas 10 classes de palavras, tá? Então, essa divisão aqui, ela é fixa, tá? Existem apenas 10 classes de palavras, só. Não tem mais do que isso. Então, é uma construção fixa mesmo. Existem 10 classes de palavras e ponto final. A minha dificuldade qual é? Não é de identificar quais são as 10 classes de palavras, mas é saber que as palavras não são fixas. Por exemplo, essa palavra aqui é sempre substantivo, graças a Deus. Não. Essa palavra é sempre verbo. Não. Nós temos palavras que podem variar e podem trocar de classe. Então, eu posso ter uma palavra aqui, ora é um artigo, ora é uma preposição, pode ser um substantivo, pode ser um pronome. Então, essa variação, ela acontece. E essa que é a dificuldade, porque saber quais são as 10 classes não é o problema, isso é simples. Saber o conceito de cada uma é fácil. É bem simples. Eu pegar assim, o que é um substantivo, o que é um artigo, é bem tranquilo isso, não é difícil. A minha dificuldade é que as classes elas são flexíveis, as palavras elas mudam, elas podem ir de uma classe para outra. Então, essa é a minha parte mais difícil, mais complicada. O que a gente tem que entender em relação a isso? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu falar assim para vocês, por exemplo, se eu falar assim, ó, a aluna começou a estudar, tá? Ó, uma frase simples, mas eu já tenho aqui 2 vezes a palavra a, nesta construção aqui e nesta daqui. Então, só aqui eu já vejo que são 2 vezes a palavra a, mas ela não tem a mesma função nas duas, ela tem funções diferentes. Então, essa é a dificuldade. Saber quais são as classes não é o problema. Agora, entender que as classes, as palavras podem mudar de classe de acordo com a frase, essa é a dificuldade. Então, o que você tem que ter assim como uma meta na hora de estudar português? Tudo depende do contexto, tá? Sempre eu vou ao contexto, sempre eu vou à frase, sempre eu olho como ela foi escrita. É nessa hora que eu consigo entender se aquela palavra é alguma coisa ou não. Então, aqui nós temos esse a. Como é que eu vou saber que esse a é um artigo? Que o artigo acompanha o substantivo. Então, aqui eu sei que esse a é um artigo. A gente vai ver isso depois detalhadamente. Como é que eu sei que esse a não é artigo agora? Que às vezes às vezes tem que saber, não saber o que a palavra é, mas o que ela não pode ser. Isso aqui nunca pode ser um artigo nessa frase. Por quê? Ela está antes de um verbo. Então, isso daqui é uma preposição e não é um artigo. Então, às vezes, você tem que saber também o que a palavra não é na frase. Como é que eu vou perceber isso? O artigo sempre acompanha um substantivo e concorda com ele. Aqui, esse a não concorda com ninguém, ele só liga 2 verbos. E é isso que faz a preposição. Então, o primeiro ponto em relação às classes de palavras. Nós temos 10 classificações que são fixas, mas as palavras podem oscilar e podem mudar de classificação. Como é que eu percebo isso? Pelo contexto, pelo que eu tenho ali. E outra, um erro que a gente tem em português é assim.
A gente acha que português é intuição, né? Você olha assim, eu acho que é... Não dá para ser. Não é assim, tá? Você olha assim, você tem cara de artigo. Não é desse jeito, tá? E também não é assim. E se tivesse não sei o quê, não sei... Não é assim. Toda vez que eu começo a viajar demais no português, eu vou errar. Português pode parecer intuitivo, porque a gente fala português desde que é pequenininho, tá? Nasce ouvindo o português, depois começa a falar. Só que quando a gente vai pensar aqui, português, gente, né? Talvez vocês fiquem tristes, mas português é quase uma matemática. É praticamente uma fórmula. É assim, por isso, ponto final. Legal. Português, ele tem tanta regra, acho que até mais ainda, do que a matemática. A dificuldade é que eu tenho muita regra e eu tenho que adaptar todas as regras ao contexto. Aí eu tenho duas dificuldades. Não é só a regra. Eu adapto a regra ao contexto. Aí nós temos uma divisão bem importante. Aí que eu quero que vocês gravem isso, levem isso sempre. Vou aprender, vou estudar sintaxe, concordância, qualquer coisa que eu estude. Lembre dessa divisão. Isso daí no material ali. Nós temos uma subdivisão em relação às classes de palavras, tá? Elas podem ser variáveis ou invariáveis. Isso aqui, gente, te dá uma base para frente. Por isso que isso aqui é advérbio. Opa, eu entendi agora. Então, quando eu trabalho com essas duas divisões aqui, entenda o seguinte. Pergunta bem difícil agora, hein? Por que é que as classes são variáveis? Porque elas variam, entende? Por isso, ó. Por que elas são invariáveis? Porque elas não variam. Legal. Tá, mas e daí isso é o que na prática? Olha só. Então, nós temos as variáveis, nós vamos ter o substantivo, que a gente vai começar a trabalhar hoje, o adjetivo, que a gente também vai trabalhar hoje, aí temos o artigo, temos o numeral, temos o pronome, aí o que destoa um pouquinho desse grupinho aqui é o verbo, tá? O verbo está aqui. Das invariáveis, nós vamos ter a preposição, vamos ter a conjunção, vamos ter o advérbio e vamos ter a interjeição. Então, essas daqui são nossas classes invariáveis. Olha que a importância delas. Como que isso vai me ajudar? Primeiro, se elas são variáveis, o que significa? Elas têm flexão, tá? Essas daqui, ó, substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome, quando eu falo em relação a elas, eu sei que elas vão ter uma flexão. Por não serem verbos, elas têm uma flexão nominal. E o verbo, olha só, por ser verbo é flexão verbal, tá? Então, aqui eu tenho flexão nominal e aqui eu tenho flexão verbal. O que é flexão? Não é para você fazer flexão. Bom dia para vocês. A flexão, qual é? Ela tem variação, ou seja, são palavras que elas não são fixas. Por exemplo, eu posso ter um substantivo que ele vai variar. Pode aparecer no singular, no plural, no masculino, no feminino. Meu Deus! Eu ia falar isso. Meu Deus! Vocês estavam onde escondidos todos juntos? Isso é o quê? Manifestação? Protesto. Estão se organizando? Aham. Tá? Então, o que acontece aqui, ó? Vamos voltando aqui. Primeira regra, então, básica. Classes de palavras. São 10 classes rígidas, fixas, mas as palavras podem mudar de classe. Tá? Elas são espertas, podem ficar mudando para lá e para cá. Outra, as classes são ou variáveis ou invariáveis. E essa organização é importante. Então, essas classes aqui, elas são variáveis porque elas têm flexão, elas vão mudando, tá? As invariáveis, por sua vez, não mudam. Ou seja, elas são rígidas, são fixas. Não tem esse negócio de mudar, de ter singular, plural, masculino, fêmea, não tem isso. E outra, se as classes têm flexão, é porque elas concordam com alguém, tá? Para a classe ter uma flexão, é porque ela tem que concordar com alguma coisa. Por exemplo, se eu tiver uma palavra, um substantivo no singular, por exemplo, a palavra aluna, tá?
Se eu coloquei aluno no singular, o verbo fica no singular. Se eu colocar alunas, o que acontece? As alunas começaram a estudar. Então, essas palavras que têm flexão, elas vão mudando de acordo com as frases, com as palavras, tá? Então, por exemplo, o substantivo mudou, ele vai mudar praticamente tudo que acompanha ele. Tudo que acompanha o substantivo vai junto com ele, tá? Então, posso pensar assim, o substantivo, ele é um dos que manda? Posso, tá? Ele é um dos que manda. Não manda mais do que o verbo, tá? O verbo é o rei, o verbo é aquele que manda tudo. Mas em relação a essas duas aqui, pensem assim, por elas determinarem tanto o substantivo quanto o verbo, eles vão ser núcleos sempre quando eles aparecerem. Por exemplo, se eu tiver um substantivo no sujeito, ele vai ser o quê? Núcleo do sujeito. Se eu tiver um substantivo no complemento verbal, ele vai ser o quê? Núcleo do complemento verbal. Se eu tiver um substantivo no adjunto adverbial, o que ele vai ser? Núcleo do adjunto e assim por diante. Se eu tiver um verbo, ele sempre vai ser núcleo, não importa onde ele esteja, sempre ele é a minha referência. Então, são duas classes importantes, porque elas determinam as outras. Elas é que mandam, elas têm muito poder, muito maior do que as outras, tá? Então, essa flexão é importante. Legal. Hoje, não vou me estender muito com as outras classes aqui, mas só para vocês terem uma ideia de como é importante eu perceber essa diferença entre uma classe e outra, e por que elas variam ou não. Olha só. Se eu colocar para você uma frase assim, ó, o aluno come muito, tá? Fiz aqui essa frase, beleza. Aí eu tenho, o aluno come muito doce, tá? Eu tenho duas vezes a mesma palavra, não tenho? Ó, muito aqui e tenho muito aqui, tá? O que você vai entender agora? Para eu poder classificar, são duas palavras idênticas, mas elas são de duas classes diferentes. Não é a mesma coisa. Por quê? Eu olhei essa palavra aqui, tá? Quando eu olho assim, o aluno come muito, dá para perceber que esse muito faz o quê na frase? Intensifica, né, o verbo comer, tá? Agora aqui, ele come muito doce. E agora, o muito está para onde? Como é que eu vou saber se ele está para cá ou para lá? Aí você faz assim. Lembra que as palavras, uma manda nas outras, né? Se eu colocar aqui, ó, a palavra bala, vai ficar a mesma coisa? O aluno não... Vamos falar assim, o aluno come muito bala. O aluno come muita bala. Ah, veja só que esse muito aqui mudou, porque bala mudou também. Ou seja, tá no feminino, muito está no feminino. Então, se aqui mudou, aqui também é a mesma coisa. Aqui eu tenho doce, que é masculino, e o muito vai para o masculino. Se eu colocar doces, o que vai acontecer? O aluno come muitos doces e não muito doces. Também flexiona. Então, você vai entender. Bom, se a palavra tem flexão nessa frase, quer dizer que ela não é nenhuma dessas. Se ela tem flexão, não é nenhuma dessas. Agora, vamos pegar a frase assim, se eu falar assim para vocês. Colocado no plural. Os alunos comem. Esse muito vai variar aqui? Comem muitos? Não, os alunos comem muito. Veja que o muito, ele não mudou. Mesmo que eu coloque tudo no plural, ele permanece no singular. Ou seja, ele não varia na frase. Aí você vai entender. Essa daqui, o muito vai estar na classe das invariáveis e essa aqui na classe das variáveis. Ou seja, o muito pode ser ou pronome ou advérbio. Aí fica fácil. Se ele é invariável, vai ser pronome ou advérbio? Advérbio, porque o advérbio é invariável. Então, nessa daqui eu tenho advérbio. E aqui, se o muito tem variação, ele vai ser pronome ou advérbio? Pronome, que o pronome está aqui. Então, nessa frase, por que ele é advérbio?
Ai, porque Deus quis. Não, porque ele não varia, independente do que eu faça com a frase, coloque no singular, no plural, no feminino, mas não importa o que eu faça, sempre fica no singular. Então, por isso que ele é advérbio. Só pelo fato de essa palavra concordar com o substantivo e ser flexionada, aí ele vai mudar e vai ser pronome. Essa é a ideia, tá? Por isso que eu tenho que ter. Então, primeira regra, temos 10 classes de palavras que são fixas em relação à classificação. Mas as palavras podem variar de classe. Para eu entender quando é uma, quando é outra, tem que ter noção bem clara que existe a divisão de variáveis e de invariáveis. Variáveis variam, invariáveis não variam, elas se flexionam. E hoje a gente vai trabalhar, então, essas daqui, ó, 5 primeiras, tá? Para eu terminar aqui, para a Jana começar a trabalhar com vocês substantivo. Olha só. Então, o substantivo é o rei. Das 5 classes, ele manda, ele é o principal, ele é o mais importante, ele é que vai fazer tudo. Então, aqui nós temos o substantivo, tá? As outras classes, pode deixar só esse pedacinho. As outras classes, o que elas vão fazer? Elas vão sempre acompanhar o substantivo. Então, por exemplo, o artigo, o que ele faz? Ele acompanha o substantivo e concorda com ele. Se eu tiver um adjetivo, o que ele faz? Ele acompanha e concorda com ele. Se eu tiver um numeral, o que ele faz? Ele acompanha e concorda com o substantivo. Se eu tiver um pronome, o que ele faz? Ele acompanha e concorda com o substantivo. Então, são 4 classes que elas não se mandam, tá? Elas são mandadas, elas dependem dos substantivos. Então, o artigo depende do substantivo, o numeral também, o artigo também, o pronome também. Então, o meu substantivo sempre vai ser o núcleo, ele é a referência, ele é o principal. E os outros vão ser termos acessórios, porque eles vão acompanhar o substantivo. Palhinha agora. Olhem como a morfologia te ajuda na sintaxe. Sintaticamente, se eles só acompanham e são acessórios, o que eles vão ser? O artigo é um adjunto adnominal. O adjetivo é um adjunto adnominal. O pronome é o quê? Adjunto adnominal. Último numeral, quem acerta? Isso, um adjunto. Então daqui que vem a classificação lá da sintaxe, que parece que é tão difícil. Adjunto adnominal. Está aqui. A base disso vem daqui. Por que eles têm esse nome aqui? Na morfologia, tem que pensar o seguinte, ó. Eu tenho nomes para morfologia e para sintaxe. Na morfologia é o artigo. E na sintaxe? Adjunto adnominal. Na morfologia, numeral. E na sintaxe? Adjunto adnominal. E a mesma coisa aqui e aqui, tá? Então, ele é o núcleo, ele manda. As outras palavras concordam com ele, por isso são termos acessórios que vão acompanhar o meu substantivo. Pense assim, não é porque ele é acessório que eu posso descartá-lo sempre de qualquer jeito, tá? Acessório é para sintaxe. Eu posso tirar ou colocar, mas tem um sentido, cada um tem um significado, tá? Então, ele é acessório para a sintaxe, não para o sentido. Pensem bem, sintaxe é regra, semântica é significado. Então, são palavras que eu posso tirar de uma frase, mas sintaticamente não está errado tirar. Mas semanticamente muda o sentido. Tudo bem? Então, ó, lembre-se bem, eu tenho que ter a noção básica do que é variável e invariável, e saber que isso aqui vai me acompanhar sempre. Quando eu precisar disso aqui, eu tenho que lembrar. E sempre nessas 5 que a gente vai trabalhar hoje, todas elas são palavras importantes, mas as 4 aqui estão amarradas ao substantivo. Tudo bem? Certinho? Então, Jana, vamos para o substantivo então. Você começa lá. Então, vamos lá. Bom, vamos aos detalhes depois dessa explicação.
com perguntas difíceis que a Giancarla fez, da variação e não variação. Olha só, vamos começar então com a nossa primeira classe de palavras, que é o substantivo. E como a Giancarla falou, ele é rei, ele manda. Adoro esse negócio, um manda e o resto obedece, aquela hierarquia ali muito legal. Então, olha só, se o substantivo manda, ele tem um grau de importância muito relevante. Por quê? Porque ele vai ser sempre, quando ele aparece ali, ele vai estar representando o papel de núcleo de alguma construção. E o substantivo, a gente tem que entender inicialmente qual é a nomenclatura dessas palavras, de todas essas classes colocadas aqui, para entender lá no começo qual é a função. Afinal de contas, não é só separar em tabelinha e colocar isso aqui é substantivo, isso aqui é verbo, isso aqui é advérbio, isso aqui é pronome. Qual é a função, qual é a finalidade? Então, o substantivo é o cara criado para nomear as coisas. Tudo aquilo que tem um nome, a gente diz que esse nome é um substantivo. Então, eu posso colocar assim, que o substantivo ele é para nomear. Nomear. E aí você pode entender de forma ampla? Sim. Pense em um mundo sem substantivos. Não dá. Não dá. Precisamos do substantivo até para estabelecer contato, comunicação. Cadeira, mesa, quadro, gramática. Precisamos dos substantivos para comunicação. Caso contrário, fica difícil de se entender. O substantivo facilita e muito. Quer ver? Está lá a sua prova, de repente você olha o seu texto, tem uma palavra que você não conhece. E aquela palavra é a que a banca solicita para que você substitua pelo seu sinônimo ou por um antônimo, sei lá, qualquer coisa. E aí? E aí que você não sai, aí você empaca, e aí aquela questão você não responde. Por quê? Porque você não sabe o que significa aquele substantivo. Porque você não sabe qual é o significado daquela palavra ali. Lógico, pode ser advérbio, etc. Pode, mas é mais frequente que aconteça com o quê? Com o substantivo. E essa falta de conhecimento, às vezes, é o que tira ponto da sua prova. Então, veja, substantivo é para nomear, substantivo é para dar nome às coisas. Todos aqui, todos nós somos um substantivo hoje. Eu sou o substantivo Janaína. Sem acento, por favor. Bem lembrado pela Giancarla. Todos nós aqui carregamos o substantivo na nossa identidade. Então, precisamos disso. Precisamos dessa nomeação até para estabelecer essa comunicação. E aí, o substantivo não é só substantivo, ele vai se dividir em algumas categorias. Por quê? Porque a gente nomeia várias coisas. Eu não posso colocar tudo no mesmo balaio e dizer, ó, tudo substantivo isso aqui. Nós temos algumas categorias para o substantivo. E uma das categorias que importa bastante, que você carrega lá para a sintaxe, como a gente estava vendo ali, porque o substantivo, ele carrega essa importância, e ligado a ele nós temos o artigo, numeral, o pronome, a gente tem que saber qual também é a finalidade dessas flexões, dessas nomeações do substantivo. Uma muito importante é aquela que vai dividir esse cara em outros dois, que é o tal do concreto e o abstrato. Por que que é importante isso daqui? Porque bancas como a CESP, por exemplo, adoram perguntar se você sabe a diferença lá da sintaxe entre um complemento e um adjunto adnominal. E aí você precisa ter o conhecimento básico da gramática, da morfologia, saber que existem substantivos chamados de concretos e chamados de abstratos, para conseguir resolver questões desse tipo. Então, nada escapa, tudo tem importância. Quando a gente pensa em concreto e abstrato, você vai retomar as aulas lá da 5ª, 6ª, 7ª série. E a professora dizia, ó, tudo que você pega é concreto, aquilo que você não pega é abstrato. E isso te ajudou muito na sua vida. Nossa, a gente, né? Agora eu entendi essas coisas. Só que a gente não pode levar ao pé da letra isso daí. Porque tem muita coisa que a gente não pega. Não pega. E é concreto. Professora, você acabou com a minha vida agora. Não, eu só estou abrindo o horizonte. Veja só, um substantivo concreto é vento. Você pega o vento.
A gente tinha um projeto lá, né? De captação de vento para energia, aquelas coisas, né? Enfim, veja só, para que você saiba que vento a gente pega, né? A gente pega, professora, mas não consigo, etc. Perceba, vento não é algo que você consiga tocar, manusear, mas é classificado como concreto. Outra coisa, olha só, luz. Luz é concreto. O que a gente não pode fazer com a gramática é tentar adivinhar as coisas, como a Giancarla falou. A gente às vezes fica interpretando as coisas e acaba fugindo daquilo que é simples. Quer ver uma coisa que a gente acha que é abstrato e não é? É concreto. Sereia. Perdi a voz. Sereia. Professora, você está louca? De onde você veio? Nárnia. Não. Sereia é concreto por quê? Porque, não estou dizendo, esqueça tudo que você já viu. Não, não é isso. Mas dentro da gramática é um ser que é nomeado e que existe. Na literatura existe, nos contos de fada existe, etc, etc. Saci Pererê também é concreto? Sim, também é concreto. Mula sem cabeça. Todas as criaturas que estiverem passando pela sua cabeça neste momento, todas elas são concretas. Meu Deus, e agora? Mudou a sua vida? Não. Você tem que pensar na questão gramatical. Na morfologia, a gente classifica como concreto. Quer ver uma palavra que a gente já vai rachar essa sala aqui? Uns vão levantar a mão e vão falar que é concreto, outros vão levantar a mão e falar que é abstrato. Vou colocar aqui. Deus. Deus. Concreto. Outro. Abstrato. Não, Deus. Por quê? Porque a gente tem uma distinção entre concreto e abstrato que você nunca mais vai esquecer. O concreto, a diferença entre um e outro é que o abstrato, ele precisa de alguém para existir. O abstrato é criação. Por exemplo, amor. Se cai uma bomba atômica mundial, explode o mundo inteiro, tudo, pá, acabou, não tem nada. Amor vai existir? Não, por quê? Porque não existe mais nenhuma pessoa no planeta Terra e aí não tem como criar, não tem como sentir, precisa de alguém. Outra palavra, hoje eu estou uma pessoa romântica, perceba, beijo. Amor, beijo. Tem que ter alguém para beijar alguém, se não tiver, mesmo que seja a parede que você beije, né? Você não tem aquele alguém para dividir, você beija o seu gato, diariamente. Precisa ter alguém que pratica aquela ação para que isso exista, caso contrário não existe. E aí eu volto à pergunta, e Deus? E Deus? Professora, precisa ter quem acredite em Deus para que ele exista. Professora, não. Deus é igual sereia, Deus é igual saci. E aí, como é que faz? Para a gramática, preste bem atenção, para a gramática. Se você é filósofo, lascou agora. Né? Pode falar palavrão, Giancarla? Eu esqueço. Desculpa, eu sou uma pessoa... Chegou cedo, hein? Para a aula de amanhã? Olha só. Olha só, Deus, para a gramática, para a morfologia, vou colocar ele aqui, Deus é concreto, tá? Deus é concreto, se o mundo acabasse, tudo, ele vai continuar a existir. Para a gramática, por quê? Porque entra naquela categoria ali da sereia, do vampiro, do lobisomem, entra na mesma categoria. Professora, você está blasfemando o que o pastor disse, o que o padre disse, o que o meu guru disse. Não. Morfologia, é isso que a gente está entendendo aqui, para que a gente saiba exatamente como classificar. Por quê? Porque lá, quando a gente chegar na sintaxe, um dia a gente vai chegar, acreditem, nós chegaremos lá na sintaxe, você precisa ter bem clara essa distinção para saber fazer a classificação quando ela for necessária. Então tá, num primeiro momento a gente tem isso daqui, mas acaba por aí? Não, a gente tem outras subdivisões aqui para o substantivo. A gente tem o concreto, tem abstrato. A gente pode dizer que temos também o próprio e aquele que a gente chama de comum. Próprio e comum. Isso aqui é fácil e você pode continuar com aquela ideia que a professora, lá no comecinho dos anos iniciais, lá na alfabetização, sei lá quando isso, já não me lembro mais, falou a você, olha, tudo aquilo que a gente escreve com letra maiúscula é próprio.
Aquilo que a gente escreve com letra minúscula é comum. Beleza? Beleza. Só toma cuidado que às vezes algumas palavras que em um contexto, e o que a Giancarla falou, você não pode esquecer, vai depender sempre do contexto. Algumas palavras podem aparecer, nome de companhia, por exemplo, né? Aparece como com letra maiúscula, por quê? É um substantivo próprio, por quê? Porque é um nome de uma companhia. País, estado, nome de pessoa, cidade, até o seu cachorro que você escreve com letra maiúscula, é substantivo próprio? Sim. Então, por exemplo, se eu tenho lá o meu Rex, é um substantivo próprio. O seu Rex ou o seu Mimi, desculpa, o seu gato, enfim, continua a ser substantivo próprio. Por quê? Porque o comum nós utilizamos geralmente para nomear aquilo que não é próprio, aquilo que dispensa o uso dessa primeira letra maiúscula. Por exemplo, cadeira, só para a gente exemplificar. Simples assim? Simples. Isso aqui eu só preciso conhecer porque, misericórdia, isso aqui não cai. Banca não cobre isso aqui. E destaque abaixo qual é o substantivo próprio e o substantivo comum. Não tem isso, né? Engraçado. Essa daqui é a minha alegria, porque tudo que eu falo, ela dá risada. Aí ela me empolga e eu falo, estou no caminho certo, né? Estou no caminho certo. Então, olha só, concreto, abstrato, próprio, comum. O que mais? Temos outras categorias? Temos uma, sim, vou colocar ela aqui, coletivo. Substantivo coletivo. O que é o coletivo? Essa daqui você fez prova lá no ensino fundamental. A professora colocava aqueles substantivos todos e você tinha que colocar o coletivo. Aí tinha peixes, você colocava cardume, né? Você achava o máximo, assim, tudo de gramática, morfologia. Por quê? Porque, né, o coletivo disse aquilo, daquilo, etc. O que a gente sabe por coletivo? É um nome que representa uma quantidade de determinados seres, de determinadas coisas, de determinados objetos, etc, etc. E aí, esse substantivo coletivo, ele é utilizado, ele aparece geralmente como? No singular. E as pessoas às vezes se batem por causa disso, principalmente com concordância de verbo. Por quê? Porque, professora, como assim o verbo concorda com esse substantivo? É coletivo, é um grupo, tem mais de um. Sim, mesmo assim, nós temos um nome, cardume, por exemplo, que está no singular. Mesmo que represente um todo, mesmo que represente um conjunto, está no singular. Se está no singular, o verbo concorda, vai respeitar o que está aqui, não a ideia. Porque, a gramática, o problema é esse. Às vezes a gente quer ir além daquilo que está sendo pedido, a gente quer interpretar demais aquilo que está sendo colocado ali, fala, nossa, português é difícil. Não, você é uma pessoa com problema. Você é difícil, porque você está ultrapassando aquilo que está sendo pedido. Contenha-se. Aceita. É singular, representa um grupo. E agora, o que eu posso fazer? Nada. Sua vida mudou? Não. Ganhou dinheiro com isso? Não. Então, aceita que é melhor. Claro que vai ter substantivo ali, coletivo, que você nunca viu. Por exemplo, deixa eu ver, não tenho nenhum presente aqui. Eu dou um copo de água fechado que eu tenho ali agora. Para quem souber. E não vale olhar no seu apêndice digital aí.Choldra. Quem sabe o que é isso? Choldra. Eu vou dar uma dica. Em homenagem a Lilian. A nossa diva do INSS. Com os cabelos platinados e olhos azuis. 2 metros de altura, quase. Choldra. Olha só, coletivo de essa palavra. Eu adorei, eu amei isso aqui. Falei, nossa, gente, que coisa, parece uma coisa chula, né? Bem horrorosa. É coletivo de assassinos. Assassinos. Lilian, não me entenda mal, mas ela gosta, é uma pessoa que gosta de matar as outras, né? Mata o tempo inteiro as pessoas. Coletivo de assassinos. Então, veja só. Professora, eu tenho que saber isso? Claro que não, que você não precisa saber disso, mas você tem que saber que existe dentro dos substantivos uma categoria que é chamada de coletivo. Você precisa entender que tem próprio, tem comum, tem concreto, tem abstrato. Você precisa entender, e eu nem vou falar desse cara, só vou dizer que ele existe,
que é o tal do substantivo composto também, que é aquele que é formado o quê? Por dois. Por exemplo, vou colocar aqui o composto, um exemplo. Porque senão, acreditem, tem gente que é tão cabeçuda que acredita que são dois. Então você tem, por exemplo, couve-flor, que é uma coisa só. Sério? Meu Deus, sim, é uma coisa só, couve-flor. Você não vai ao supermercado e compra uma couve e uma flor. Né? Não, se você lê a lista, você compra a couve-flor. Lógico, aqui estão separados por hífen, mas às vezes isso não acontece. Às vezes a gente tem isso aqui, ó, passatempo. É composto também, só que caiu, né? A gente juntou. Aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem hífen, aqui a gente não tem, mas eu consigo perceber claramente que aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro. Consigo perceber isso. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho aquele chamado substantivo composto. Isso cai, se você for fazer o concurso da prefeitura lá de Itaquaquecetuba, cai. Tem alguém aqui de Itaquaquecetuba? Não, né? Ufa! Vai saber, né? De repente a gente falei outro dia, cadê o Zen? Ali, falei da China, estava ali o Zen. Falei, pensa no lugar longe, China. Falei, putz, esquece, vamos voltar aqui para o exercício que é melhor. Então, ó, concreto, abstrato, comum, próprio, coletivo, composto. Que mais? Eu estou esquecendo de alguma coisa, Giancarla? Não, né? Então, é verdade. Derivado simples e derivado. Vou colocar primeiro. Primitivo e derivado, não simples. Simples e composto, deixa eu colocar aqui. O simples eu nem falei porque se é simples, ele só tem um. Né? Se é simples, ele só tem um, vou colocar a cadeira de novo aqui. E aí, vou colocar o tal do primitivo e derivado. E esse aqui também. O nome já diz, primitivo de primeiro, de primário, daquilo que vem antes de tudo. Pedra, primitivo. Derivado de pedra, você tem zilhões. Pedraria, pedreiro, pedregulho, etc. Né? Então, eu vou colocar pedraria. Então, veja, nós temos uma gama, uma possibilidade gigante aqui de construções a partir de primitivo. E esses primitivos são vários, né? A gente tem pedra, você tem vento, ventilação, ventilador, ventilar. Você tem uma infinidade. Então, a gente tem o quê? Tem palavras que partem de um primitivo e que, a partir delas, a gente vai desenvolvendo e criando outras palavras. É isso. Tá, vamos lá. Eu estou tentando... Né? Porque a gente tem 5 classes de palavras. Mas eu preciso só entender isso aqui, que existe essa distinção, substantivo nomeia as coisas, e ele tem algumas classes internas ali na distinção. Tá, e aí a gente tem que pensar na tal da flexão. Como é que essa classe de palavra vai se flexionar? Ela vai se flexionar em gênero, número e grau. Sim. Então, nós temos gênero. Basicamente, você lembra de masculino e feminino. Masculino e feminino. É assim que se flexiona? Sim. Aí lá, a gente tem umas outras categorias daquelas que existem, né? Você tem que saber que existe, mas que a gente vê poucas vezes. Que é o tal do epiceno. Para que epiceno? Para os animais. Aqueles animais que, por exemplo, cobra. Como é que flexiona? Cobra. Né? Olha só, é para os animais que a gente utiliza. Esse epiceno utilizado aparece em concurso? Não, não aparece. A banca não vai perguntar se é um epiceno, não vai, mas saiba que existe. A gente tem o epiceno, nós temos também o sobrecomum. Sobrecomum é aquele que vai apresentar a mesma forma para o masculino e para o feminino, por exemplo. Estou escrevendo tudo de vermelho. A criança. É ela, é ele, tanto faz. E aí você vai ter, vou colocar, o comum de 2 gêneros, que é aquele que você vai diferenciar um do outro simplesmente pelo uso do artigo. A gerente.
o gerente. Não vou entrar no mérito do presidente e a presidente, por favor, tá? Vamos esquecer essa parte da vida. Porque aí a gente vai, né, desenrolar muito. Aí uns que estão de vermelho vão apanhar dos outros que estão, e outro que vai querer bater, e outro que... Ih, vai dar confusão aqui. Ó, eu estou usando caneta vermelha, ninguém me bata, por favor. Tá? Mas estou usando azul também. Então, veja só. A gente vai ter essa flexão de gênero. O que é mais comum? Lógico, masculino e feminino. Lembrar que você tem utilização das duas possibilidades e saber diferenciar ali, diferenciar no final, a terminação da palavra, que é onde ela sofre a flexão. Gênero, e aí a gente vai ter a flexão de número. Número, pelo amor de Jesus, misericórdia, singular e plural. Lógico, professora, como é que flexiona? Capitão, capitães. Melhor, ó, tem uma que dá... quando você olha a pessoa. Cidadãs, né? Cidadãs, a pessoa flexiona. Pelo amor de Deus, gente. São essas flexões muitas vezes que causam problema. Mas, senhora, não é cidadãs? Não. Não. De onde você tirou? De pão, professora. Pão é pães. Se é cidadão, cidadãs. Olha a lógica. Mas é isso que acontece. A pessoa faz o quê? Ela vai... intuitivamente, acreditando nas coisas. E não, se a flexão do pão é pães, do cidadão e cidadãs. Não, cidadãos. E preste atenção, hein? Muito político fazendo discurso aí, chamando nós de cidadãs. Então, fiquem espertos com isso.